Enoque, um nome que ecoa através dos milênios. Ele se destaca como um farol de fé em um mundo mergulhado na escuridão. Sua história é única. Enoque caminhou com Deus. Imagine só, nunca provar a morte, ser levado diretamente para a presença do Criador. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Que imagem poderosa! Enoque nos mostra que uma vida próxima a Deus é possível. Ele nos convida a aprofundar nossa fé e a experimentar o extraordinário. Sua jornada nos inspira a buscar uma conexão profunda com o divino, a buscar uma vida que transcende o comum. A vida de Enoque nos chama a uma aventura de fé. Enoque nasceu em um mundo ainda jovem, mas já manchado pelo pecado. Ele era descendente de Adão. Cresceu ouvindo as histórias do Jardim do Éden, da criação perfeita, da comunhão íntima com Deus. Ouça você também nossas histórias que inspiram e que mudam vidas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, episódio ou série. Seja muito bem-vindo ao canal Parábolas Secretas. Adão, seu ancestral, viveu o suficiente para contar a Enoque sobre a queda, sobre a desobediência, sobre a perda do paraíso, mas também sobre a promessa de um Salvador. Essas histórias ficaram gravadas no coração de Enoque. Ele ansiava pela restauração da comunhão com Deus, ansiava por conhecer o Criador. A fé de Enoque floresceu em meio à escuridão. Ele escolheu crer nas promessas de Deus, escolheu viver em obediência. Caminhar com Deus. O que isso significa para nós hoje? Significa viver em constante comunicação com Ele, orar sem cessar, entregar nossos anseios e preocupações. Envolve ouvir a sua voz suave que nos guia, através da sua palavra, através da sua criação, através da doce comunhão com o Espírito Santo. Caminhar com Deus é obedecer aos seus mandamentos, é buscar a sua vontade em tudo, é viver em santidade e integridade, é refletir o seu caráter em nossas ações. Enoque demonstrou essa fé prática. Ele viveu de forma justa em um mundo corrupto. Ele se tornou um exemplo a ser seguido, um testemunho do poder transformador da fé. O mundo em que Enoque viveu estava mergulhado em trevas espirituais, um tempo em que a escuridão parecia dominar cada aspecto da vida. A desobediência de Adão e Eva havia aberto as portas para o pecado e o sofrimento, trazendo uma onda de dor e desespero que se espalhou por toda a humanidade. A maldade se espalhava como uma doença, infectando corações e mentes, transformando o mundo em um lugar de caos e violência. Mas Enoque se recusou a ser contaminado pela maldade ao seu redor. Ele permaneceu firme, como uma rocha no meio de uma tempestade. Ele se agarrou à sua fé com todas as suas forças, encontrando consolo e orientação nas palavras sagradas. Ele viveu de forma íntegra e justa, ajudando os necessitados e mantendo uma vida de simplicidade e honestidade. Ele se tornou um exemplo para sua geração e para as futuras, um farol de sabedoria e orientação. Em um mundo que havia se esquecido de Deus, Enoque ousou ser diferente, caminhando contra a correnteza da impiedade. Ele ousou andar com Deus, buscando uma conexão profunda e verdadeira com o Criador. Sua fidelidade brilhava como uma luz em meio à escuridão. Sua vida nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Nos leva a questionar: estamos vivendo como verdadeiros seguidores de Cristo? Estamos realmente comprometidos com nossa fé? Estamos sendo luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança? A história de Enoque nos inspira a ser essa luz. A Bíblia nos conta que Enoque viveu 365 anos. Ele foi um homem justo e devoto, que caminhou com Deus durante toda a sua vida. Uma vida longa para os padrões humanos, mas curta em comparação com a eternidade que o aguardava. Enoque viveu em um tempo de grande corrupção, mas ele permaneceu fiel a Deus. E então,
o impensável aconteceu. Em um momento de pura divindade, Enoque foi levado por Deus. Enoque não experimentou a morte. Ele simplesmente desapareceu. Não houve dor, nem sofrimento, apenas uma transição pacífica para a eternidade. Deus o levou para si. Foi um ato de amor e misericórdia, uma recompensa por sua fé inabalável. A Bíblia diz: pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Que fim glorioso! Que testemunho de uma vida vivida em plena comunhão com o Criador! Que demonstração extraordinária da graça e do poder de Deus! A história de Enoque nos inspira a buscar uma relação mais profunda com Deus. Imagine a cena: Enoque, caminhando com Deus, conversando com Ele, compartilhando seus pensamentos e sentimentos, e de repente, desaparecendo em um piscar de olhos. Um momento de pura transcendência. A história de Enoque nos enche de esperança. Ela nos mostra que a fé verdadeira é recompensada. Ela nos lembra que este mundo não é o nosso lar final. Há algo muito maior e mais glorioso nos esperando. Um dia, estaremos para sempre com o nosso Criador. Que possamos viver de maneira que agrade a Deus, assim como Enoque fez. Enoque deixou um legado duradouro, um legado de fé inabalável, um legado de obediência a Deus, um legado de vida justa em um mundo corrupto. Embora ele não esteja mais fisicamente presente, sua história continua a nos inspirar. Ele nos mostra que é possível ter um relacionamento íntimo com Deus, que é possível viver de forma diferente. Pare o que você está fazendo e escute isso. Quer aumentar seu conhecimento sobre a Bíblia? Sobre Cristo, Enoque, Abraão, Paulo, Deus? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A história de Enoque nos lembra que a nossa vida tem um propósito eterno. Ela nos encoraja a buscar a Deus com todo o nosso coração, a viver cada dia em sua presença. Seu exemplo nos inspira a deixar um legado de fé para as próximas gerações. Um legado que ecoará através dos séculos. Um legado que aponta para a glória de Deus. A história de Enoque nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Ela nos chama a viver de forma diferente, a buscar um propósito maior, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, que transcende o cotidiano, a andar em obediência a Ele, mesmo quando o caminho parece difícil. Assim como Enoque, somos chamados a sermos luz em um mundo que está em trevas, a brilhar intensamente. Somos chamados a fazer a diferença, a impactar vidas ao nosso redor, a viver vidas que honrem a Deus em cada pensamento, palavra e ação. A jornada de Enoque com Deus pode ser a sua jornada também, uma caminhada de fé e devoção. Comece hoje mesmo a buscar a Deus com todo o seu coração, sem reservas. Abrace a fé que o moveu, a fé que transformou sua vida. Viva uma vida de obediência e integridade, refletindo a luz de Deus. Que a história de Enoque inspire você a viver o extraordinário, a buscar o divino, a caminhar com Deus a cada passo do caminho, em cada momento. Até o dia em que você estará para sempre em sua gloriosa presença, vivendo na eternidade.